Olá amigos que acompanham o canal Tabelão do Futebol. Nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês os jogos da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Também vou apresentar os últimos resultados e mostrar como é que está a classificação após 22 rodadas. Simbora então? A 23ª rodada vai começar neste sábado, dia 17 de agosto, com um duelo de tricolores às 16 horas lá no estádio Alfredo Jaconi, onde o Grêmio vai jogar contra o Bahia. No mesmo horário, o Atlético Mineiro recebe na Arena MRV o ameaçado Cuiabá. Já o Red Bull Bragantino jogará às 18h30 contra o Fortaleza, partida que acontece lá no estádio Nabi Abichedi, né? E as duas equipes aí também envolvidas na Copa Sul-Americana. Ainda neste sábado, o Fluminense vai receber o Corinthians. A partida está marcada para as 21 horas no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. No domingo, a rodada segue com o Choque Rei às 16 horas no Allianz Parque, onde o Palmeiras fará aí o clássico contra o São Paulo. No mesmo horário, o Atlético Goianiense vai receber o Internacional lá no estádio Antônio Ascioli. Ainda no domingo às 16 horas, o Criciúma encara o Vasco lá no Heriberto Wilson. Um pouco mais tarde, às 18h30, será a vez aí de ter um clássico carioca entre Botafogo e Flamengo, partida que acontece lá no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro, e que vale aí a liderança, né? Vale aí a liderança isolada do campeonato. Ainda no domingo às 8h30, lá na Liga Arena, o Atlético Paranaense vai receber o Juventude. E a rodada será encerrada na segunda-feira com Vitória jogando contra o Cruzeiro. Essa partida vai acontecer às 20 horas lá no estádio Barradão, em Salvador. E agora eu trago para vocês então os resultados da rodada passada, quem se deu bem e quem se deu mal na 22ª rodada. A rodada foi aberta aí com mais uma vitória do Fortaleza, 1-0 para cima do Criciúma, lá no estádio Castelão. O Grêmio visitou o Cuiabá e se deu bem, voltou da Arena Pantanal com uma vitória por 3-1. O Clássico Mineiro terminou sem abertura de contagem. Cruzeiro e Atlético empataram em 0-0 no Mineirão. Já no Clássico Carioca teve gols e o Vasco venceu o Fluminense pelo placar de 2-0. Ainda no sábado, Corinthians e Red Bull Bragantino empataram em 1-1 na Neoquímica Arena. A rodada seguiu no domingo de manhã, quando o Juventude surpreendeu o líder Botafogo e venceu pelo placar de 3-2. De tarde, mais um clássico aí da rodada, desta vez lá em Salvador. E o Bahia levou a melhor sobre o Vitória, vencendo pelo placar de 2-0. Também tivemos aí o duelo entre Flamengo e Palmeiras, que se enfrentaram no Maracanã e empataram pelo placar de 1-1. Já o São Paulo, jogando no Morumbi, derrotou o Atlético Paranaense por 1-0. E para fechar a rodada, o Internacional empatou em 2-2 com a equipe do Atlético Paranaense. Lembrando que no meio de semana o Internacional fez um jogo atrasado contra o Juventude e venceu esse jogo atrasado pelo placar de 2-1. E agora eu vou mostrar para vocês então como é que está a classificação após 22 rodadas. O Botafogo, mesmo com a derrota, lidera aí 43 pontos, mas ele já é seguido de perto pelo Fortaleza. O Fortaleza tem 42 pontos e um jogo a menos. A terceira colocação é do Flamengo, também segue ele com um jogo a menos, tem 21 jogos e 41 pontos. Né? O Flamengo aí está 2 pontos atrás do Botafogo e ainda tem um jogo a menos. Um pouco mais atrás aparece o Palmeiras na quarta colocação com 38 pontos. O São Paulo é o quinto colocado também com 38 pontos, só que saldo de gols inferior ao do Verdão. O Cruzeiro aparece na sexta colocação com 36 pontos, o Cruzeiro tem um jogo a menos. O Bahia é o sétimo colocado com 35 pontos, aí bem mais atrás aparece o Atlético Paranaense na oitava colocação com 29 pontos, só que o Atlético Paranaense tem 2 jogos a menos. Assim como o Atlético Mineiro, que aparece na nona colocação também com 29 pontos. Só que a diferença é que o Atlético Mineiro tem 7 vitórias e o Paranaense tem 8. E fechando essa primeira metade da tabela, o Vasco é o décimo colocado com 27 pontos e 8 vitórias. O Bragantino é o 11º colocado também com 27 pontos, só que tem 7 vitórias. E também aí tem 2 jogos a menos, né? O Vasco tem um jogo a menos e o Bragantino tem 2 jogos a menos. O Internacional aparece na 12ª colocação com 25 pontos, só que o Inter ainda tem 4 jogos a menos. O Inter jogou apenas 18 vezes. A 13ª colocação é do Juventude com 25 pontos. O Juventude tem um jogo a menos. O Grêmio é o 14º colocado, 24 pontos. E o Grêmio tem 2 jogos a menos. O Criciúma é o 15º colocado, também com 24 pontos. Também com 20 jogos, assim como o Grêmio, mas com uma vitória a menos. Tem 6 vitórias. O Vitória é o último time aí fora da zona de rebaixamento. É o 16º colocado com 21 pontos e 6 vitórias. E aí, na zona de rebaixamento, Corinthians, 17º colocado, 21 pontos e apenas 4 vitórias. O Fluminense aparece na 18ª colocação com 20 pontos, só que o Fluminense tem um jogo a menos. O Cuiabá, 19º colocado com 17 pontos e 2 jogos a menos. E por fim, numa situação aí mais já complicada, o Atlético Goianiense é o 20º colocado com 12 pontos e o Atlético não está devendo jogo nenhum. Bom pessoal, então as informações que eu tinha para trazer para vocês eram essas, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, ó, deixa o like e se não está inscrito, se inscreva aqui no canal
tabelão do futebol. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!